Olá! O Documento Verdade de hoje vai contar histórias de pessoas que se dedicaram à fé inabalável no Brasil. Homens e mulheres que viveram e morreram servindo a um propósito e que teriam realizado milagres. No dia 13 de outubro deste ano, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, a irmã Dulce, será canonizada pelo Vaticano. A beata é, na visão dos católicos, responsável por milagres que levaram a sede da Igreja Católica a transformá-la em santa. Após a cerimônia, a irmã Dulce será Santa Dulce dos Pobres. Nós fomos até Salvador conhecer a trajetória de uma das religiosas mais celebradas da história. Na flor desabrochar. Salvador, a capital da Bahia, é o berço da primeira santa brasileira. Uma mulher do nosso tempo, uma vida de amor ao próximo, de entrega, de devoção. Há pouco mais de 100 anos, em 26 de maio de 1914, nascia Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, na freguesia de Santo Antônio, capital da Bahia. Esse era o nome de batismo de Irmã Dulce. A menina, que gostava de soltar pipa e jogar futebol, também manifestava o interesse pela religião. Desde criança, já se relacionava com os necessitados e atendia doentes na porta de casa. Maria Rita também é o nome da sobrinha de Irmã Dulce. Meu avô era uma pessoa muito caridosa também, né? Se preocupava muito com a assistência aos mais pobres. Eu acho que ela seguiu o exemplo dele. Essa vocação, esse amor pelos pobres, ela começou a manifestar quando tinha apenas 6 anos de idade, que ela procurava ajudar as pessoas que passavam na rua, precisando de um alimento, uma roupa. Então, ela sempre foi uma pessoa muito preocupada com o outro. Aos 19 anos, em 1933, Maria Rita ingressou na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Recebeu o hábito e adotou o nome de Irmã Dulce, uma homenagem à mãe dela. Para ajudar os doentes, muitas vezes Irmã Dulce colocava em risco a própria vida. Nos anos 30, ela invadiu 5 casas na Ilha dos Ratos, aqui em Salvador, para abrigar os doentes que ela recolhia nas ruas da cidade. Ela peregrinou durante 10 anos por toda Salvador e foi sendo expulsa, até ocupar, em 1949, um galinheiro que existia aqui no convento de Santo Antônio. Neste raro áudio, Irmã Dulce relembra o momento. Aí eu vi e falei com a irmã Superior, eu disse, irmã, o negócio está ficando cada vez mais difícil, o prefeito não quer que bote gente lá. Aqui a senhora deixou botar os leitos aqui no galinheiro, nós tínhamos o galinheiro aqui do convento, ela disse, pois não, só é melhor porque acaba esses problemas, aqui o galinheiro é nosso, ninguém vai reclamar. Com a autorização da superiora, os 70 doentes ficaram abrigados no local. E ela arruma o galinheiro, tira as galinhas daquele espaço, e quando a madre chega para ver como é que tinha ficado, pergunta a ela, irmã, e as galinhas, a senhora colocou aonde? Ela disse, eu fiz uma sopa, uma canja, e dei para os meus pacientes. Em 1959, era instalada oficialmente no mesmo local a Associação Obras Sociais Irmã Dulce. Não é lenda, é história. A freira construiu o maior hospital da Bahia a partir de um simples galinheiro. Hoje, a entidade filantrópica abriga um dos maiores complexos de saúde do país. Idosos, pessoas com deficiência, pacientes com câncer, pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Por ano, são realizadas 12 mil cirurgias e quase 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais. Foi na loja do mestre
São, assim, 15 anos que eu vou completar aqui na instituição, de exclusiva dedicação e amor mesmo. Não é à toa que a gente carrega no nosso crachá o amar e servir. É o amor mesmo que a gente leva no olhar, no toque, no falar, né, com esse paciente. Eu costumo dizer para eles que aqui não é simplesmente um hospital. Aqui é um cantinho diferente, aqui é um acolhimento diferente. Então, assim, eu sinto mesmo o amor, a presença viva de Irmã Dulce aqui. Amar e servir. Aqui, ó, amar e servir. E esse é o lema que vocês levam. Parabéns, viu? Obrigada. Gente, eu me emocionei. Na flor desabrochar. É uma obra, como a gente diz, abençoada, né? Porque vem cuidando de muitas pessoas carentes e a gente vê assim que Irmã Dulce dedicou a vida dela todinha para as pessoas necessitadas, né? Quando as pessoas procuram, como a gente diz, apoio, procuram um meio de cuidar da saúde, tem, graças a Deus, essas obras sociais de Irmã Dulce, né? As obras também abrigam um memorial em homenagem à Irmã Dulce. Inaugurado em 1993, um ano após a morte da freira, o memorial reúne mais de 800 peças que ajudam a contar a história de amor ao próximo. Na história da Irmã Dulce também tem atos heróicos. E olha só que história é essa aqui. Tem uma representação aqui no memorial mostrando exatamente o que aconteceu no dia 5 de janeiro de 1952. Exatamente em frente aqui onde a gente está, em frente ao convento, um grave acidente envolvendo um ônibus e um bonde. Olha só. E você vê ali o ônibus pegando fogo, as pessoas ali desesperadas, muitas já caídas no chão, e a Irmã Dulce saiu correndo aqui do convento. Ela ouviu o barulho, saiu correndo, pegou um banquinho, subiu nesse banquinho para socorrer, tentar socorrer algumas pessoas. E diz aqui o jornal da época que nessa tragédia, nesse acidente, 16 pessoas morreram, mas com a ajuda da Irmã Dulce, 12 pessoas foram salvas. Um ato heróico da Irmã Dulce, registrado na história. Dentro do memorial fica a capela de Santo Antônio. Era aqui que Irmã Dulce rezava todos os dias. O local é visitado por milhares de fiéis de todas as partes do Brasil e até de outros países. Tive a bênção de beijar a mão de Irmã Dulce. Meu pai ficou aqui internado. Infelizmente ele faleceu, mas a minha devoção é Irmã Dulce. Amo muito, amo. Eu confesso que me emocionei bastante. É emocionante, eu não sei nem dizer. O que ela fez, o que ela ajudou, nossa, não tem nem palavras. Agora, com certeza, serei uma devota fiel dela. Fez-se amor teu coração. O quarto onde Irmã Dulce passou boa parte da vida é um dos locais mais visitados. Um objeto lembra o tamanho do amor que ela tinha ao próximo. A freira passou 30 anos dormindo nessa cadeira de madeira para cumprir uma promessa que fez pela cura da irmã. Logo depois do meu nascimento, minha mãe engravidou novamente e aí ela teve uma gravidez complicada e ela ficou entre a vida e a morte. Então a Irmã Dulce fez essa promessa, que se minha mãe se salvasse, ela dormiria para o resto da vida nessa cadeira de madeira. E assim ela fez. Quem passa por aqui, muitas vezes nem percebe que esse quartinho humilde já reuniu 2 santos da nossa época. Em 1991, o então Papa João Paulo II, hoje santo, visitou Irmã Dulce, que já estava enferma. A história de amor ao próximo teve um de seus capítulos mais tristes no dia 13 de março de 1992. Aos 77 anos, ao lado de seus doentes, Irmã Dulce morreu exatamente nesta cama, aqui no convento de Santo Antônio. O processo de canonização de Irmã Dulce começou em janeiro do ano 2000. Para se tornar santa,
eram precisos 2 milagres atribuídos a ela. O primeiro foi reconhecido em 2010. A sergipana Cláudia Cristina dos Santos foi desenganada pelos médicos no parto do segundo filho, depois de uma forte hemorragia. O padre José Almir foi visitar Cláudia e pediu a intercessão da freira. 3 dias depois, sem explicação médica, Cláudia recebeu alta. Em maio deste ano, o Papa Francisco reconheceu o segundo milagre atribuído à irmã Dulce. O personagem é o maestro baiano José Maurício, que ficou sem enxergar durante 14 anos. No ano de 92, eu descobri que eu tinha glaucoma. Fiquei 10 anos tratando, mas não foram suficientes, porque quando eu descobri o glaucoma eu já tinha perdido muito nervo óptico. A perda do nervo óptico, ela é discreta, a gente não sabe que está perdendo. Mas foi tarde demais, eu já tinha perdido. Questão de semanas eu já estava totalmente... aquela nuvem que bloqueia todo o olho, já tinha tomado todo o olho. A visão vai fechando, a periferia, e essa nuvem também foi ficando forte, foi ficando densa até tomar o olho todo. Aí eu fiquei cego mesmo. Em 2014, depois de enfrentar fortes dores por causa de uma conjuntivite, o maestro pegou uma pequena imagem de irmã Dulce e a aproximou dos olhos, em oração. Eu pedi que curasse minha dor, minha conjuntivite, que eu não estava mais suportando. Fiz essa oração mais ou menos 4 horas da manhã. Quando eu acabei a oração que eu coloquei, que eu tirei a imagem dos olhos, que eu coloquei no criado mudo de novo, eu já bocejei e já senti aquele sono. Quando eu acordei de manhã, o olho estava muito inchado, os 2 olhos. Isso era mais ou menos 8h30 da manhã. Ainda cego, né, nessa manhã. Do nada, eu comecei a ver minha mão, de uma hora para outra. Eu comecei a ver minha mão, aquela nuvem que bloqueava todo o meu olho durante 14 anos, começou a se dissipar momentos depois da oração. Umas 4 horas, mais ou menos, depois da oração. Então, eu fiquei desesperado, né? Sem saber o que estava acontecendo. Eu pensei que ia ser só um flash. Quando foi para a comissão de médicos, que é a primeira comissão que examina o milagre, 7 médicos, todos os 7 aprovaram. E para a comprovação de um milagre, basta a aprovação de 5. Então, todos eles ficaram surpresos e aprovaram. Foi para a comissão de teólogos, 7 teólogos, examinam. Daí nasceu a expressão advogado do diabo. Qual é a função do teólogo? Provar que aquilo não foi milagre. Tentar ver, tentar mostrar. Só que também chega uma hora, se estão diante de uma evidência, tem que dizer realmente, não podemos dizer outra coisa senão foi um milagre. No dia 13 de outubro deste ano, Irmã Dulce será oficialmente reconhecida como santa pela Igreja Católica. Ela será canonizada em cerimônia no Vaticano. E o povo humilde que tanto marcou a vida do anjo bom da Bahia vai definitivamente fazer parte da história de Irmã Dulce. A freira será chamada Santa Dulce dos Pobres e se tornará a primeira santa brasileira. A canonização de Irmã Dulce será a terceira mais rápida da história, 27 anos depois do falecimento. Atrás apenas do Papa João Paulo II e de Madre Teresa de Calcutá. Ela não é da Igreja Católica e menos ainda de Salvador ou Bahia. É uma brasileira com a qual o povo se identifica. Primeiro pela sua simplicidade, quer dizer, as histórias envolvendo ela reais, porque há multidões que a conheceram, que conviveram, que ela tocou, que ela abraçou, aquele jeito carinhoso dela. Há multidões que dão testemunho dela, mostrando sempre um aspecto, a capacidade de ver o outro, quer dizer, ver o outro não como um número, um necessitado, ver o outro como um irmão. E eu tenho certeza, então, que essa canonização
servirá muito para isso. Para cada um olhar ao seu redor e perguntar o que eu posso fazer, quem eu posso envolver em minhas preocupações. Porque as necessidades estão aí, precisando de muitas irmãs Dulce. Tua força de onde vem, anjo de Deus, a sorrir. Irmã Dulce, doce irmã. O primeiro santo brasileiro nasceu em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, em 1739. A cidade tem cerca de 120 mil habitantes. A equipe do Documento Verdade foi ao município conhecer a vida e a obra desse franciscano, canonizado pelo Vaticano há 12 anos. Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, é reconhecido pelos fiéis. Filho de família rica e numerosa, ele teve 10 irmãos. O menino Antônio passou a infância nesta casa. Atualmente, parte da residência é um museu aberto ao público que guarda relíquias e objetos que pertenceram à família de Frei Galvão. Aos 13 anos, o menino saiu de casa para estudar em um seminário jesuíta na Bahia e só voltou para a cidade natal 10 anos depois. Quem vive na cidade é devoto de Frei Galvão desde criança. Os fiéis contam com orgulho as benfeitorias do homem considerado santo ainda em vida. Acho que é uma fé particular, né? Individual. É uma graça de Deus, né? A gente ter em nossa cidade, né? O primeiro santo brasileiro. Né? E também é uma fé que nos leva também a dar o nosso testemunho. Né, como Frei Galvão, né, um homem de Deus, um homem que acreditou, né? Então eu acho que para a cidade, principalmente para as pessoas aqui, né, os munícipes, é muito importante. E a gente vê, né, que por causa disso, né, por causa dessa fé do povo da nossa cidade em Frei Galvão, muitas pessoas vêm aqui na cidade, né? E a cidade até se tornou, né, roteiro assim, turístico, né, por causa disso também. Para continuar os estudos em teologia, Frei Galvão foi transferido para São Paulo. No convento de São Francisco, ele recebeu uma missão que transformou a vida dele. O Mosteiro da Luz foi idealizado em 1774 a partir das visões de uma freira que dizia receber um pedido de Jesus: fundar um novo recolhimento. Frei Galvão, então, assumiu a construção do prédio, que só ficou pronto depois de 28 anos, em 1802. Frei Galvão, meigo santo. Toda essa primeira parte aqui é obra dele, né? Ou seja, literalmente botou a mão na massa. Sim, ele que praticamente, arquitetonicamente, também a igreja. Então, ele que tanto idealizou, né, na arquitetura, como também trabalhou, né? Ou seja, pôs a mão na massa. Tanto é que o CREA, né, o Departamento de Engenharia,
o tem também como padroeiro, né? Como arquiteto. O convento faz parte da Ordem das Irmãs Concepcionistas, que vivem em clausura, reclusas o tempo todo dentro do mosteiro. Frei Galvão morou no local até os últimos dias de vida, aos 83 anos. De Jesus, Frei Galvão, consagrado à Virgem Maria. Frei Galvão. O túmulo dentro da capela do mosteiro é o principal destino de peregrinação de fiéis. Não somente a questão do corpo, mas o espírito presente nesse ambiente é diferenciado de qualquer outra igreja que você possa entrar. O devoto, quando entra aqui no Mosteiro da Luz, sente uma paz espiritual muito grande e contrasta essa paz espiritual com o barulho que tem ali fora, da Avenida Tiradentes. Todo o barulho, a movimentação de trânsito ali, contrasta muito com o ambiente espiritual e o silêncio aqui do mosteiro. Frei Galvão, primeiro santo brasileiro. Símbolo do amor e da caridade, Frei Galvão ficou conhecido por suas pílulas milagrosas contra os males do corpo e da alma. Como o Frei Galvão já era considerado santo ainda em vida, ele fazia muitos milagres, a procura por ele dos devotos era grande. E com o passar da idade, ele não tinha mais condições de ir pessoalmente a cada pessoa que precisasse. Então, uma pessoa chegou num determinado dia e ele, sem tempo e com a idade avançada, ele resolveu escrever uma pequena oração em latim, num pedacinho de papel, e cortou, dando essa oração para que o fiel ingerisse. E as pessoas foram curadas quase que imediatamente. São dezenas de casos desse que chegaram através da história. As pílulas do Santo Frei Galvão são distribuídas até hoje. Os fiéis e os voluntários são responsáveis pela produção de mais de 10 mil pílulas só aqui em Guaratinguetá. Tudo é feito de forma artesanal. O papel e a tinta são comestíveis. Um a um, os papeizinhos são enrolados e cortados em tamanhos de pílulas. Depois, são colocados dentro desses saquinhos e entregues com a imagem do santo e a novena. A dona de casa acredita que foi curada graças às pílulas de Frei Galvão. Então, daí eu tive um problema assim, sério de coluna, porque eu era faxineiro, tive um problema de coluna e eu rezava, pedia, tomei as pílulas do Frei Galvão. Daí, quando chegou um dia de manhã, que eu ia acordar, ia levantar, chamar meu marido para o trabalho, eu vi uma pessoa do lado da minha cama e eu estava tomando a pílula. Aí ele pôs a mão aqui e aqui, né? Uma mão aqui e aqui, parou um pouquinho, daqui a pouco saiu. Quando eu baixei a cabeça assim, ia saindo, eu vi os passos dele saindo do lado da minha cama. Eu falei, Jesus, mas eu não pedi para São Francisco. Ah, mas é Frei Galvão, estou tomando as pílulas de Frei Galvão. E daí, então, eu recebi a visita dele e passou aquele problema meu, aquela dor na coluna. Depois disso, eu não tive mais. Foram as pílulas que levaram à beatificação e canonização do Frei. O reconhecimento aconteceu em 2007. No Campo de Marte, em São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam a missa do Papa Bento XVI, que tornou o primeiro religioso nascido no Brasil em santo.
milagre comprovado pela Igreja Católica aconteceu em São Paulo em 1990. A menina Daniela Cristina da Silva, à época com 4 anos, sofria de hepatite aguda do tipo A. Para os médicos, ela não tinha chance de sobreviver. Daniela recebeu as pílulas de oração e foi curada inexplicavelmente. Em 1999, também em São Paulo, outro milagre garantiu a canonização. Sandra Grossi de Almeida não conseguia engravidar e teve 3 abortos espontâneos. Na 4ª tentativa, os médicos disseram que a gestação não seguiria adiante. Movida pela fé, Sandra rezou a novena de Frei Galvão e tomou as pílulas de papel. A mulher foi agraciada 2 vezes. Enzo nasceu com problemas respiratórios. Dias depois, estava curado e saudável. São inúmeros milagres nessa linha. Ou seja, a questão da gestação difícil, iria nascer com problemas de deficiência física e não, né? Ou até iriam ser abortadas, né? Naturalmente, e não foram. Então, não são só esses 2 casos, mas são inúmeros. E às vezes casos até muito mais, né? Muito mais difíceis. Médico, surfista, seminarista, um servo de Deus. Assim era Guido Schaeffer, um jovem que desde muito cedo se preocupou em ajudar e cuidar dos mais necessitados. Conhecido como santo surfista, Guido pode se tornar, de fato, o primeiro santo carioca. A pregação apaixonada de um garoto na casa dos 20 anos. Imagens gravadas há mais de 10 anos em uma igreja católica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Fala na 1 Coríntios 6:20, glorificai a Deus com a vossa vida. Dono de uma fé inabalável, médico por vocação, surfista destemido. Esse foi Guido Schaeffer. Uma combinação inusitada que atraía pessoas. Eu e o irmão dele éramos colegas de faculdade, fazíamos engenharia na PUC e surfávamos juntos. E numa dessas idas para surfar, o Guido veio junto e foi ali no mar, né, no outside, né, como os surfistas falam, que eu conhecia aquele jovem que me intrigou no primeiro encontro, porque era estudante de medicina, namorava, pegava onda e conhecia Deus como ninguém, na idade de 24 anos. Eu falei, como é que alguém, né, pode ser assim? O Guido era um rapaz cheio de alegria, estava sempre de bem com a vida, sempre sorrindo. Eu nunca vi o Guido reclamar, nunca vi o Guido de mau humor, nunca vi o Guido falar mal de ninguém. Adorava surfar, dizia que encontrava Deus na praia, encontrava Deus no mar. Ele disse que em cada onda que ele dropava, ele encontrava assim Deus. Adorava a profissão dele. Dizia que ser médico era para ele, de fato, onde ele se realizava. O Guido teve uma vez, aos 6 anos de idade, estava colocando ele para dormir, ali um pouco ele ficou quietinho e começou como que a chorar, né? Assim,
fungar. Eu falei, você está gripado, meu filho? Ele, não, estou chorando. Eu falei, por quê? Ele falou, mamãe, eu vi Jesus. Eu falei, você viu Jesus, menino? Como é que ele era? Ele era lindo, mamãe. E ele pediu para eu ser obediente aos meus pais, ir sempre à missa e prestar atenção no que o padre diz, que um dia eu vou chamar os meus amigos. Dona Nazaré levou a sério o papo do menino, só não imaginava que era uma profecia, que anos mais tarde se cumpriria. Eu sou dentista e Guido era meu paciente, então conheci o Guido no meu consultório. E aí nas conversas que a gente tinha, ele sempre me convidava para participar do grupo de oração que ele conduzia. E aí numa dessas assim, eu já estava afastada da igreja já fazia um tempo. E aí eu decidi, e eu falei, tá, eu vou. E foi muito emocionante para mim entrar na hora do Pai Nosso, em que ele fala, né, eu quase me esqueci de que o Senhor vela por mim. E aí eu me senti chamada para participar do grupo. E aí comecei só frequentando, depois fui trabalhando e Guido sempre falando comigo. O Guido uma vez leu na Bíblia, não desviai o vosso olhar para os pobres. O Guido orava sempre. Uma vez estava num ônibus, viu uma pessoa deitada no chão, o sinal parou, ele fez sinal, atravessou a rua, sentou no chão, colocou a cabeça do mendigo no colo dele e começou a conversar. O Guido tinha sempre olhar para o simples. Certa feita havia um homem bêbado, gritando, cheirando mal, uma missa campal, todo mundo mandava ele parar, vai embora, vai embora. Na hora que tomou um palavrão forte, queriam bater nele, o Guido chegou, abraçou e disse, Marcelo. Guido, para ele aquele mendigo era alguém, tinha um nome, ele conhecia o nome dele. E o Marcelo falou, doutor Guido, meu médico, agora sim eu sei que Deus existe. Ele é o meu médico. A Santa Casa de Misericórdia, onde o Guido trabalhou como médico atendendo a população de rua, cedeu esse espaço para que ele nunca fosse esquecido. É o Memorial Guido Schaffer. Aqui a gente encontra vários objetos que foram do Guido. A cadeira, os livros de medicina, diploma e nas paredes há várias frases que são da autoria do Guido e que foram encontradas em uma espécie de diário dele. O recém-formado levava uma vida normal de um jovem carioca até ouvir uma voz diferente, que pedia para largar tudo e se dedicar ao ministério. Guido não pensou duas vezes. Chegou um certo tempo, ele viu que não bastava cuidar do corpo, precisava cuidar da alma também. Que ele percebia que muitos estavam doentes antes na alma e por isso adoeciam no corpo. Em Fátima, ele nos disse, mamãe, papai chamou os dois para conversar e falou, eu estou sentindo no meu coração e eu vou ser padre. Sinto esse chamado já há alguns anos, mas fico resistindo, digo, não é comigo não, eu sou médico, eu vou me casar. Mas agora eu entendi claramente que é isso que Deus quer de mim. Então, eu vou ser padre. Depois que ele resolveu, foi chamado para a vocação de padre e entrou para o seminário, ele parece que teve uma imersão maior ainda na espiritualidade. Então, assim, era a própria pessoa ali que você via vivendo tudo o que ele falava, né? Ele tinha uma fé inabalável, ele fazia uma oração, assim, fervorosa e para a gente era um grande exemplo. Vou mostrar uma imagem agora que é inédita, pelo menos eu duvido que alguém já tenha visto um santo de calça jeans, descalço e com a prancha de surf na outra mão, ele tem a Bíblia, a Palavra de Deus. Essa escultura foi um presente de um padre de Itu, uma cidade no interior de São Paulo, para os pais do Guido Schaffer. Ele que é um futuro santo carioca. O jovem que queria salvar vidas e almas deixou a Terra há 10 anos. Morreu no dia 1º de maio de 2009. Viveu 34 anos, um a mais que Jesus. Guido e os amigos surfavam para comemorar uma despedida de solteiro. Um acidente no mar com uma prancha de surf pôs fim à vida do médico. E eu lembro quando a gente estava ali, né, logo na saída do carro, comentar com o Guido. Olha só, Guidinho, a pranchinha especial que eu te emprestei, cara. Olha o que está escrito atrás dela. Estreitem a porta
e apertado o caminho que leva ao reino dos céus. Muitos tentarão, mas poucos conseguirão. E descemos então para a praia, né, para entrar no mar, fizemos uma oração antes e foi tudo muito rápido. E aí quando eu estou remando para dentro, eu vejo de repente a minha prancha, enfim, parada, mas sem o Guido por perto. Eu falei, ué, que estranho. E aí quando me aproximo, eu vejo só as costas do Guido para fora. Eu falei, puxa vida, caramba, o Guido está se afogando. Assim que o Dudu retirou o Guido do mar e os bombeiros estavam ali na areia tentando reanimá-lo, o sangue saía da boca do Guido, o Eduardo fez uma oração, um clamor, um pedido especial a Deus, que aquele sangue pudesse, de uma maneira metafórica, gerar um jardim de vocações. E hoje, o que a gente vê literalmente é um jardim de plantas nesse trecho onde o Guido morreu. E eu conversava com os salva-vidas que dirigiam o carro, falava, vocês não imaginam que é o Guido. O Guido é uma pessoa muito especial, muito querida, ele cuida dos pobres, ele só leva o amor para as pessoas, ele precisa voltar à vida. E foi assim até o Hospital Lourenço Jorge, aqui na Barra. Mas chegando lá, a médica de plantão, né, nos chamou e falou, olha, a gente ainda tentou aqui outros procedimentos, mas infelizmente ele veio a falecer. E quando ela deu essa notícia, eu lembro de eu sentar no chão e aí o meu olhar foi assim para a Pedra da Gávea. E esse dia tinha chovido também, mas estava sol e eu vi um arco-íris lindo, assim, sobre a Pedra da Gávea, e me vinha aquela música ao coração. E quando amanhecer, o dia é eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer, nesta vida escondida no pão. E foi justamente essa música que eu escutei no dia seguinte, na missa de corpo presente dele, quando eu fazia ali a despedida oficial, né, desse meu amigo e que casaria naquele mesmo dia. A morte inesperada trouxe comoção. E Guido é lembrado todos os dias e em várias partes do mundo. Foi uma tristeza muito grande. Na missa de corpo presente, era um feriadão. Tinha mais de 70 padres, 3 bispos. A igreja superlotou em Copacabana, que é uma igreja muito grande, Nossa Senhora de Copacabana. Eu disse, nós estamos aqui diante de um jovem que passou por esse mundo marcando essa cidade. E eu não tenho dúvidas que um dia será, ele não subiu ao altar como um padre, mas um dia vai subir como um santo, porque o Guido é um santo. Por conta do exemplo de vida e santidade, muitas pessoas começaram a orar pedindo a intercessão dele. A grande graça que nós recebemos foi que eu tive uma gravidez interrompida e logo em seguida eu engravidei de novo. E durante essa segunda gravidez eu tive assim, vários episódios de emergência em que eu tinha que ir correndo para a emergência, para a maternidade, para ver se o bebê estava vivo, sempre com história de sangramento, que foi como eu perdi o primeiro bebê. E aí o Guido estava sempre comigo, esse santinho estava sempre comigo, levava para dentro do local do exame e pedia a intercessão dele. Falei, Guido, me ajuda para eu continuar essa gravidez.
Mas os fiéis já promoveram ele a santo e rezam pedindo a intercessão. Quando alcançam as graças, depositam os agradecimentos aqui nesse altarzinho onde estão os restos mortais dele, na igreja Nossa Senhora da Paz, que fica em Ipanema, zona sul do Rio. Era aqui que ele comungava e também foi aqui que ele fundou um grupo de oração que existe até hoje. O processo de canonização de Guido está em andamento no Vaticano desde 2015. Já vi pessoas curadas miraculosamente, isso eu não posso contar porque, enfim, isso tudo corre em sigilo, mas o Guido, de fato, é um grande intercessor. É um santo que fala nossa língua, conhece nossas necessidades, viveu aqui em nossas ruas, conhece nossos endereços. O Guido era um santo da Zona Norte, Zona Sul, dos jovens, das crianças, dos idosos, dos mais simples, dos mais pobres. Ele foi alguém cujo nome nós conhecemos. Daqui a 100, 200 anos, as pessoas vão conhecer a história desse jovem médico, seminarista e sofista, que passou pelo mundo fazendo bem. Guido Schaeffer, o santo sofista, o sofista de fogo, o médico santo, o São Francisco Carioca, que questiona todos aqueles que não sabem que só uma coisa é necessária: Deus.